Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Culto Racional, canal que tem como objetivo sempre trazer uma mensagem, estudos para edificação da sua vida espiritual, tá bom? Dando sequência ainda à nossa mensagem, ao nosso estudo sobre o véu que separava, né? O véu que se rasgou de alto a baixo, falando aí sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre toda os rituais, né? Da lei levítica, né? Nós hoje vamos dar continuidade falando, como nós prometemos, quando o Senhor Jesus ele faz a profecia sobre a derrubada do templo e sobre a sua ressurreição e o que seria, né, o santuário de Deus após a sua ressurreição, tá bom? Nós vamos então ao capítulo 2 de João. Você vai no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então Jesus está ali com os discípulos, os fariseus estão ali, os sacerdotes, fariseus tal, estão ali. E aí Jesus faz o comentário: destrói esse templo aí, esse santuário, né, que em 3 dias eu vou reconstruir. E aí no versículo 20 diz assim, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Você vê que as pessoas não compreendem o espiritual, as pessoas só entendem o terreno, as pessoas só entendem o material. Se você não for uma pessoa humilde, que realmente esteja aberta, com o coração e a mente abertas para poder aprender sobre Deus, sobre Cristo, sobre as coisas espirituais, você vai entender tudo ao pé da letra e tudo distorcido. É por isso que a grande massa faz isso. Os líderes espirituais ou religiosos de hoje e de sempre, tá? Muitos, não vou dizer todos, mas a grande maioria, principalmente nesse final de tempo, tá uma nojeira. Eles se aproveitam das necessidades das pessoas que são físicas. Necessidades materiais, psicológicas, né? E aí trabalham com essas necessidades, porque Deus vai te dar, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Mas Cristo sempre apontou o espiritual. Tudo dele tinha um fator espiritual. Tudo de Cristo convergia para o espiritual. No Antigo Testamento, tudo bem, realmente quando Deus falava assim, te darei essa terra, era uma terra mesmo. Farei florescer, era para florescer mesmo, ia florescer lá, as árvores iam florescer, ia dar fruto, né? Realmente falava-se de um reino material. Mas na nova aliança, com Cristo, ele não veio trazer um reino material, ele veio trazer um reino espiritual. E as pessoas hoje, elas estão assim, sabe? Está precisando disso, está precisando daquilo, estou sentindo falta daquilo outro. E aí esses líderes trabalham sempre com a coisa ao pé da letra, sempre com a coisa material. Falam lá de um espiritual, mas é muito pouco, é ínfimo. Então aqui ele estava falando de algo muito espiritual, sabe? Se valorizava muito aquele ritual, lembra dos rituais? Nós falamos aqui dos rituais, isso acontecia aqui, isso aqui acontecia no tempo de Cristo. Claro que não era mais o tabernáculo, agora já era o templo, né? Já era o templo, mas a tradição e os rituais eram os mesmos. Tinha que se levar o animal. Você vê que na época da Páscoa, os judeus vinham de todos os lugares do mundo para Jerusalém, né? E todo mundo trazia seus animais. Por que tinha os cambistas lá na esplanada? Por que tinha os cambistas ali na esplanada do templo? Tinha os cambistas ali porque os viajantes vinham e eles precisavam, com os dinheiros, né? O dinheiro que eles traziam, eles tinham que comprar os animais. Tinham que cambiar a moeda, né? Cambiar a moeda para poder eles então pegar os sacrifícios e fazer os sacrifícios. Então ainda estava nesse sacerdócio levítico aí, né? Então Jesus vai e fala para os fariseus assim, destrói esse templo aí, destrói esse santuário, que eu em 3 dias eu vou reconstruir. Só que Jesus estava falando do seu corpo. Ele estava explicando e deixando registrado para a gente que aquele templo ali ia terminar
um pouco mais antes, ele falou para os discípulos assim, ó, tá vendo isso aqui tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Já fazendo a profecia, não deu datas, mas depois você vê que 70 anos após a crucificação, morte e ressurreição dele, Roma destrói tudo. Termina, né? Por quê? Porque desde a cruz, desde o consumado, está consumado, e a rendição do Espírito entrega para Deus, e o véu se rasga, agora termina. Eu estou sendo taxativo, estou sendo chato e estou sendo incisivo, repetindo toda hora isso. Mas é para ficar frisado que agora templo somos nós. A igreja nunca foi templo. Nunca foi templo. Quem instituiu templo, isso aí a gente pode estudar mais para frente, foi a Igreja Católica no ano de 1585, 1580, ali no século XV, que a Igreja Católica vai e institucionaliza a igreja. A igreja agora ela é institucional. Só que a legítima igreja nunca foi institucional. A legítima igreja ela é espiritual. Quem fala para você, eu duvido, se esse sujeito que diz que é teu líder religioso, pastor, padre, seja lá quem for, disser para você que a igreja ela é institucional, ele está mentindo. A igreja ela é espiritual, nunca foi institucional. Institucionalizaram a igreja. Agora tem que ser aqui. Agora tem que fazer aqui. Você busca Deus aqui, tem que ler a Bíblia aqui, você tem que fazer tudo aqui. Tudo é aqui, é aqui. Aqui é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós, eu já li aqui para vocês. Casa de Deus somos nós, eu sou casa de Deus. Não é orgulho, não. Quem me deu essa condição foi o sacrifício da cruz. Cruz, o sacrifício da cruz. Rasgou o véu, agora todos têm acesso por Cristo. Eu aceito Cristo. Eu aceito renúncia de pecado. Porque se ele morreu para tirar o pecado, eu vou viver no pecado? Então não é porque eu sou santo, não é porque eu sou melhor. Não é por causa disso. É porque eu quero considerar e valorizar o que aconteceu com ele, a missão dele. Eu quero valorizar a missão dele. Eu preciso valorizar o que ele fez. Ele recebeu nele todo o pecado da humanidade e pegou a justiça dele e colocou sobre nós. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, não hoje, mas a gente vai falar. É só você continuar aí vindo, participando do culto racional, que você vai aprender. De graça. Porque de graça eu recebo, de graça a gente dá. É bíblico, isso é palavra. Sabe? Não vou fazer curso com você para você poder comprar meu curso. Isso vai, desculpa a expressão, que se lasca esse espírito aí, pelo amor de Deus. Olha, você vai comprar meu curso, não vai comprar curso meu nada. Eu vou pregar aqui o que Deus me deu. Vou ensinar a você o que Deus me deu. E deu, acabou. É isso. Então, eles ficaram chateados com Jesus e falaram, pá, 46 anos para edificar esse templo aí. E tu vem dizer que vai levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Aí olha o versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou, isso tudo foi antes de ele morrer. Quando Jesus, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Você está vendo como que tem coisas que a gente não entende na hora? Na hora os discípulos também não entenderam. Eles também não compreenderam. Ah, mas como? Que Jesus também não ficava dando resposta para tudo, para todos. O que ele tinha que fazer, ele fazia e acabou. É o que ele tinha que fazer e deu. Ele não ficava dando muita explicação. Lembra uma vez que eu falava aqui que Jesus ele era livre da aprovação dos outros? É assim que a gente vê uma verdadeira liberdade. Não é aquela que você fala o que você quer, que você faz o que você quer, desculpa a expressão, tá? Que hoje eu tô terrível. Que se dane todo mundo. Não, não é assim não, com esse orgulho e arrogância não. Porque aí vira libertinagem. Não, a verdadeira liberdade é essa, quando você não precisa, você não depende da aprovação das pessoas, dos outros. Porque você vai falar ou você vai viver de acordo com o que o Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que te salvou, te ordena. Te pede, te orienta. Então, quando ele ressuscita, depois de tudo, acontecer tudo, a morte, a crucificação, toda aquela situação de Cristo, ele ressuscita, aí eles lembram, ele fala, agora que a ficha caiu,
Quando lá atrás os fariseus questionaram ele como que ele ia reconstruir o templo, ele está falando do corpo dele, ele está falando desse santuário aqui, ó. É desse santuário agora? Ah, tá. Ah, sim, entendi. Agora tá compreensível. Agora eu compreendi. O santuário que ele está falando é o santuário. Ah, nós somos o santuário. Aquele lá vai terminar. Aquele ali é de pedra. Enfim, você já entendeu. Então, ficamos por aqui na meditação de hoje. Essa é a palavra. Aqui é uma profecia de Cristo dizendo, falando sobre o fim desse santuário de pedra, né? E esse santuário iria começar. Então, você vê quantos fenômenos aconteceram após a crucificação ou na crucificação, né? Termina o sacerdócio levítico, começa-se o sacerdócio de Cristo. A igreja de Cristo é aberta na cruz. O Novo Testamento começa na cruz. Quando Cristo diz lá, está consumado, é lá que começa, é ali que começa o Novo Testamento. Porque enquanto vive o testador, o testamento não tem força de lei. Então começa-se ali, termina-se. Você vê que antes da crucificação, na ceia, não na Santa Ceia. Se fala Santa Ceia, força de expressão, mas na ceia. Você não vai encontrar o nome Santa Ceia na Bíblia. Você não vai achar nome Santa Ceia. Era ceia. Mas na ceia do Senhor, na última ceia, ele pega o cálice e diz assim, ó, este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Nova e eterna aliança no meu sangue. A primeira aliança termina. Tá, e a gente faz o quê? A gente pega o Antigo Testamento, rasga e joga fora? Claro que não, gente. Alguém está falando isso? Alguém está dizendo isso? Porque os falsos, os enganadores, eles vão falar isso. Ai, tá vendo? Eles estão anulando a Bíblia. Ninguém está anulando, muito pelo contrário. Tudo isso aqui é importantíssimo você saber. Você tinha que saber isso aqui, mas ninguém vai pregar isso aqui para você. Eles vão pregar isso aqui para você fazer sacrifício. Eles vão pegar isso aqui, eles não vão ensinar até o fim. Eles vão ensinar para você poder fazer o sacrifício. Não, então tem que fazer, porque está aqui, eles faziam. Sim, mas aí estão explicando aqui no livro de Hebreus, como nós estamos falando, estão explicando aqui nas profecias. Você vê, o que as profecias do Antigo Testamento mostravam, se cumpriram. Mostra no Antigo, se cumpre no Novo. Aí Jesus aqui faz uma profecia, né, falando ali da ressurreição dele, de reconstrução em 3 dias, e depois, na morte dele, ele ressuscita, se cumpre. Então a Bíblia mesmo se explica. Ela mesma se explica. É só você ter o carinho direitinho, o cuidado, o temor, o respeito, a consideração, e ir ali. E não ficar selecionando versículo, igual eu mostrei nas mensagens passadas, que o cara pega lá o texto e fala assim, tá vendo? Não pode se tornar perfeito, ofertante, aqueles que oferecem o mesmo sacrifício todo ano. Tá aqui, ó, mais um ano, mais uma campanha, você vai oferecer a mesma coisa. Ó, não era disso que tratava. Como tantas outras passagens distorcidas e deturpadas por causa disso aqui. Ah, o que há, meu amigo? O que há? Eu não serviria para ser Deus, que eu já mandava raio. Não poderia. Porque não me passa. Não me passa. Aí alguém vai dizer assim, vai aparecer alguém dizendo assim, tá, mas aí o senhor fez isso, né? Eu falei, eu fiz porque é minha formação. Da mesma forma que enganaram a muitos, sim, nos enganaram também. Mas aonde está a nobreza? A nobreza está em quando a gente descobre a verdade, a gente se posiciona. E eu não estou falando aqui de A e B, eu estou falando aqui de um sistema religioso que é no mundo inteiro. Que não está restrito a uma denominação só, está espalhado por aí. Agora, como a internet, né, a plataforma do YouTube e outras plataformas também, é uma rede, a internet é uma rede mundial, né, é uma rede que vai em todos os lugares, eu espero que a gente esteja repondo a verdade e que esse vídeo chegue a todo mundo também, para quaisquer pessoas que estejam passando por isso, que estejam recebendo esse tipo de ensinamento, de doutrinação.
né? Desse que eu estou falando não é desse aqui bíblico, não. Esse falso, que faz as pessoas não valorizarem e entenderem que o sacrifício de Cristo ele é suficiente. É suficiente. E que você não precisa de uma cobertura espiritual de líder nenhum. De líder nenhum. A cobertura espiritual é a da cruz. Ali, Deus amou o mundo de tal maneira, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Está coberto. O sangue te cobre. Está coberto. Sacrifício foi feito. Foi feita a imputação da justiça dele sobre você, que crê, que aceita. Então você está coberto. De uma vez por todas, é suficiente. Não precisa de ninguém fazer nada. Porque isso aí é anular o que Cristo fez. É bíblico. Gálatas fala que a gente acaba anulando a graça de Deus, o que ele fez. Tá certo? Vamos ficando por aqui na mensagem de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre uma outra situação que Jesus também dispensa templo e fala sobre os verdadeiros adoradores. Quem que Deus procura, tá bom? Amanhã a gente vai falar no próximo culto nacional, tá certo? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, multiplique esse vídeo aí, faz ele aparecer para um monte de gente que precisa, tá bom? Essa é a sua parte, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, com licença.